Afinal de contas, o que é a filosofia? A notícia terrível para alguns é que simplesmente não dá para dizer isso de maneira rápida e objetiva, mas isso não impede da gente tentar se aproximar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Insights Filosóficos. Eu me chamo João de Castro, sou professor de filosofia e aqui no canal vocês encontram conteúdo de filosofia todos os dias. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Bom, como eu estava dizendo, é impossível dizer o que é a filosofia de uma maneira objetiva. Isso acontece porque a filosofia não é como as demais disciplinas. Vamos pensar na geografia, por exemplo. Eu tenho um objeto muito claro e que pode ser definido pelos próprios termos que compõem a palavra. Geo, o espaço, e grafia, que costuma ser entendido como o estudo de alguma coisa. Isso acontece também em outras disciplinas. Vamos aplicar a biologia. Bios é a vida. Logia, que vem do grego logos, que é um discurso ordenado, organizado, ou seja, um discurso sistemático sobre a vida. Mas no caso da filosofia, a análise dos termos que compõem a palavra nos ajuda muito pouco. Filo é normalmente traduzido como amor. Eu particularmente prefiro apreço ou mesmo amizade. E sofia, que é sabedoria ou conhecimento. O filósofo seria então aquele que tem apreço pelo conhecimento, pela sabedoria. Repara que a gente continua andando no escuro aqui. Mas vamos tentar um outro caminho. Eu me recordo que muitas vezes, quando eu questionava o que era filosofia para os meus alunos, eles costumavam dizer: professor, a filosofia é aquilo que nos faz pensar. Mas quando dizemos que algo nos faz pensar, o que entendemos por pensar aí nessa sentença? Se é a filosofia que nos faz pensar, o que as outras disciplinas fazem? Qual a diferença? Pensar filosoficamente é pensar difícil? Alguns computadores são capazes de fazer cálculos impressionantes, jogar xadrez, mas isso não faz do computador um filósofo, não é mesmo? Eu já ouvi também que a filosofia é ter um olhar diferente. Ok, mas qual é a natureza dessa diferença que apontamos? O que há de diferente no olhar filosófico quando o comparamos com o olhar religioso, por exemplo, ou científico? É muito comum falar também sobre uma tal profundidade, mas o que pretendemos insinuar exatamente quando dizemos que há mais profundidade? Por acaso as coisas que pensamos têm camadas? Quais? Quantas? Seria então a filosofia um modo de pensar capaz de desencobrir essas camadas? Sem dúvida, questões pertinentes, mas é interessante perceber que nessa caminhada que fizemos até aqui, em busca de uma definição do que é filosofia, surgiram mais perguntas do que respostas, ou seja, começamos com uma questão e já temos uma porção delas. Paz, isso é filosofia. Mas não vamos nos antecipar. Eu tenho uma ideia, e para o vídeo de hoje não ficar muito longo, eu vou propor uma definição e numa outra ocasião a gente volta a pensar nesse tema, ok? Bom, talvez Foucault seja um filósofo que pode nos ajudar aqui. Para Foucault, filosofar é um separar-se de si mesmo, pois proporciona o descaminho daquele que conhece. Ele diz exatamente assim: existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo têm que permanecer nos bastidores e que no máximo eles fazem parte desses trabalhos de preparação que desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem seus efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia, quero dizer, a atividade filosófica, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe. Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico quando ele quer do exterior fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua verdade e de que maneira encontrá-la. Ou quando pretende demonstrar-se por positividade ingênua. Mas é seu direito explorar o que pode ser mudado no seu próprio pensamento através do exercício de um saber que lhe é estranho. O ensaio que é necessário entender com a experiência modificadora de si no jogo da verdade e não com a apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação é o corpo vivo da filosofia, se pelo menos ela ainda for hoje o que era outrora. Ou seja, uma ascese, um exercício de si, pensamento. Genial, né? Para pensar. Você conhece alguma disciplina que promova um descaminho de si, que volte o pensamento sobre o próprio pensamento? Vamos pensar nisso. Até a próxima, pessoal.